Nós somos criaturas, mas filho é diferente. Filho anda numa concordância, filho sabe a herança que tem, filho conhece a voz do pai. Ei, você conhece a voz do Supremo Pastor de Ovelhas? Você sabe quando ele fala? Você conhece a voz do pastor? Supremo Pastor, o filho mais velho dentro de casa, ele sai de um banquete daquele, porque ele não entende o que o pai estava fazendo. Na verdade, ele se revolta. Ele passou a vida inteira crendo piamente, talvez guardando os 10 mandamentos, talvez tudo que o pai dissesse, ele obedecia. Ele só não entendeu que o pai mais queria era se relacionar com ele. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Os versos de 23 a 31. E o tema que nós estamos trabalhando esse ano é santificados para conquistar. E nessa noite nós vamos meditar no tema santificados pela paternidade. Pela paternidade. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto os ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E aí Jesus responde: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, nós temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhe disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Pai, tua palavra será proclamada na autoridade do teu Espírito. Traz verdade, salva-nos, cura-nos, purifica-nos, transforma-nos pelo poder que há na tua palavra. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Esse texto tem algumas coisas muito interessantes, porque, primeiro, que essa passagem só tem no Evangelho de Mateus, não tem mais em nenhum outro lugar escrito nos Evangelhos sinóticos, enfim, é uma passagem ímpar. E a discussão começa a respeito de autoridade. E a autoridade tem a ver com moral e não com ética.
Com que autoridade faz isso? Que moral você tem para fazer isso? Ou quem te imbuiu com poder para estar trabalhando, ou agindo, ou fazendo o que você está fazendo? E sempre Jesus estava sendo compelido por esses homens que queriam sempre fazer uma pegadinha. Mas agora Jesus inverte essa posição. E eu acho muito inteligente isso, né? Eu acho inteligentíssimo quem não é quem tem as melhores respostas, mas é quem tem as melhores perguntas. E Jesus fala assim: eu vou responder com uma pergunta. E aí começa Jesus a dialogar com esses homens e falar: de onde era esse batismo de João? E aí começa a dar um nó neles. E eles começam a se ver numa situação constrangedora a qual eles queriam que Jesus estivesse. Jesus inverte isso, coloca então esses doutos da lei numa questão completamente difícil, ao ponto deles começarem a discutir e falar: olha, se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não creem? E se a gente disser então que a gente não consegue verificar de onde é isso, se não é do céu, mas é dos homens, se a gente responde dos homens, o povo vai se voltar contra nós, de tal forma que o que a gente responder, nós somos lascados. E aí eles falam assim: mentem. Não sei. Jesus, então não vou falar a respeito com que autoridade eu estou tentando tratar essa questão, não. Mas Jesus, então, ele continua o seu discurso, e ele continua o discurso agora, e ele fala a respeito de uma coisa que ele termina o texto apontando para o reino de Deus, para aqueles que são salvos, ou seja, por um processo de santificação. E tem uma coisa difícil de nós entendermos nos dias de hoje, porque a santidade para alguns se transformou numa coisa inacessível, intangível. Eu diria, inalcançável. Se pela graça nós somos salvos, isso não vem de cada um de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então por que é que eu preciso de santidade se eu já estou salvo? Se não há nada que eu possa fazer para ser salvo, por que é que eu preciso me santificar? E a grande questão na palavra de Deus é que a gente sempre coloca Jesus como Salvador, mas a Bíblia sempre apresenta Ele como sendo Senhor. Porque Senhor implica em relacionamento, Senhor implica em andar em santidade, Senhor implica em replicarmos como Ele era. A Bíblia fala: aquele que diz que me tem deve andar como eu andei, sede meus imitadores. E esse erro teológico de alguns apenas valorizarem a salvação e não o senhorio, tem levado a muitos a acharem que essa questão de ser de santo como eu sou santo é uma coisa que, por mais que venhamos nos esforçar, nunca iremos alcançar. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Tem uma coisa verdadeira nesse conceito: ninguém vai ser salvo de uma maneira meritocrática, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Jesus já pagou um preço na cruz do Calvário pela salvação, mas nós acessamos pela graça. E há um processo de purificação de santidade, porque aqueles que confessam a Cristo como Senhor são regenerados, são transformados e continuam sendo de fé em fé, de glória em glória. A santidade não salva, mas ela é a evidência do salvo. E quando a gente se acostuma com uma vida de pecado, é preciso perguntar: será que eu sou salvo mesmo? Mas há um segundo bloco muito interessante nisso, que vai dizer assim: olha, pelas obras, eu consigo chegar nesse negócio, sabe por quê? Irmãos, eu tenho a minha religiosidade, eu tenho a minha fé, eu faço minhas orações, sempre que a igreja precisa de mim. Sabe, pastor Wellington, eu faço uma oferta bem generosa, Camila, como é bom te ver aqui. E aí,
começa aquele processo que as pessoas estão hoje divulgando e falando assim: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ter uma religião. Aliás, eu antes de dormir, eu sempre falo: Deus, obrigado pelo meu dia, aquelas coisas que eu errei aí, dá uma perdoada aí, quebra meu galho. E chegam a afirmar até assim: gente, eu não desejo mal a quase ninguém, parafraseando Lulu Santos. E só falta terminar dizendo: considerando justa todas as formas de amor. Já está aí o mal. Já está o mal impregnado aí. Não, eu não desejo mal a quase ninguém. Eu vivo assim, sabe? Eu estou bem na foto. Eu estou bem do jeito que eu estou. E não entende que é na congregação que a gente se santifica. Porque se Deus deu dons, habilidades a uns e não a todos, por que a igreja é dada conforme a especificidade da necessidade do corpo? Para que nós possamos depender um dos outros. É ferro afiando ferro. E o instrumento está sendo amolado, santificado. Mas quando começa o ferro a bater, irmão, sai faísca, tem gente que sai correndo. Fala: não, aqui não dá para mim não. É a famosa arca de Noé. Pastor, mas esse negócio de ficar confinado na arca é tão difícil, viver com cobra, elefante, hipopótamo. Mas o pior é fora da arca, que não tem vida. Isso é muito pior. Mas as pessoas estão assim: eu quero, sou o bem. Aliás, tem muita gente que gosta de mim, sabe, pastor? Todo mundo me considera gente boa, sangue bom. As pessoas gostam de mim. Aliás, pastor, por favor, eu não me lembro nem de ter inimigo. Sabe, André, tem gente que diz assim: eu não lembro nem de ter inimigo. Irmão, se você não tem inimigo, nós vamos orar para você ter. Porque se tem alguém que quer viver em santidade com o Senhor, a primeira coisa que ele vai arrumar, sabe o que é? Inimigo. A maior prova que o teu caminho está errado é que você não tem inimigo. Porque quando você começa a caminhar contra a maré, vem um monte de inimizade, vem um monte de gente, vai vir um monte de coisa para tentar te paralisar, para tentar te tirar do caminho, para te desviar do propósito. Mas tem um grupo assim, sabe, falando: pastor, eu estou dando dízimo aí, e sabe como é que é, e olha, eu sou gente boa, minha esposa está caminhando aí, e quando ela vai na igreja, eu até fico: vocês oram por mim. Eu gosto de pegar as caronas na fé do pessoal aí, porque, assim, eu gosto de igreja, pastor, eu me decepcionei muito, eu tenho muita coisa assim que para mim não dá. Sabe o que você está fugindo? É do processo de santificação. Porque é no tolerar o outro, é no suportar o outro nos dois sentidos. Tanto de dar suporte, como de ter que realmente, respirar fundo, contar até 10 e falar: ô Senhor, me santifica. Ou você acha que vida pastoral é fácil, irmãos? Tem uns irmãos aqui, às vezes, que falam umas coisas assim comigo, que eu falo: Jeová, será que isso é sério? E eu vou para casa e falo assim: Senhor, eu ia responder àquela pessoa, eu não respondi, porque a Bíblia fala em Romanos 12, para eu apresentar um culto ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas esse culto é com o meu corpo. E para eu apresentar esse culto com o meu corpo, eu tenho que travar a minha língua, que faz parte do meu corpo. Que a minha vontade era de responder. Mas o Senhor está me santificando. Às vezes eu penso umas coisas que eu falo assim: Senhor, misericórdia. Eu, com a minha experiência profissional aí fora, com a minha experiência empresarial, às vezes eu olho uma coisa, a visão não é só pastoral. Às vezes eu sinto o cheiro de algumas coisas erradas.
Aí eu começo assim, isso não vai dar. Aí a gente vai puxando, irmãos. Aí você chama a pessoa ao arrependimento, a pessoa não quer. É uma opção. Eu falo, mas aqui não tem como a gente trabalhar assim, não, irmãos. Não dá. Aí começam os problemas. Tem gente que sai da igreja que vocês não fazem a menor ideia da vida que ela está levando, dos problemas que ela está trazendo e como está expondo toda a igreja. E o irmão Ricardo, que anda comigo aqui direto, sabe perfeitamente do que a gente passa aqui. Aí tem gente que você é amigo, aí você gostava da pessoa, você vai dizer assim, bom, mas era gente boa, me tratava, sabe? Era bacana, mas não tinha caráter. E para a gente atuar no reino dos céus, para ter santidade é preciso ter. E o caráter é moldado ao caráter de Cristo Jesus. Isso é santidade. Não é fazer o que pensa. Irmãos, às vezes me dá vontade de fazer umas coisas que eu falo assim, Anderson, sossega. Eu não sei se você conversa com você, não. Eu converso. Anderson, sai disso, Anderson. Anderson, sossega. Anderson, não dá. E os nossos relacionamentos, às vezes, não estão sendo santificados, porque a gente ainda cola com gente pior do que a gente. Irmão, isso é a pior coisa que tem. Aí você começa a parametrizar a tua vida lá embaixo. Você não vê que aquela pessoa está te levando para o buraco. Você não vê que aqueles conceitos estão entrando na tua vida. Aliás, tem aquela tese das 5 pessoas ao seu redor, né? As que mais convivem com você, você com o tempo vai se moldar e vai ter o mesmo comportamento que elas. Última tese que eu tive que defender aí de monografia na vida, e espero nunca mais fazer isso, que o Senhor me livre. Eu fiz um estudo verificando como é que as pessoas, os profissionais em áreas, por exemplo, na Europa, que queriam ser, por exemplo, médico, mecânico, advogado. A pergunta, sim, era o que mais indignava essas pessoas antes delas adentrarem a profissão. Isso é uma coisa interessante. Aí um falava assim, eu acho um absurdo um juiz se corromper e fazer isso, eu acho um absurdo. Aí o médico, eu acho um absurdo dar uma medicação que não sei o quê, eu acho tal, isso eu nunca vou fazer. E tem médico que dizia assim, eu acho um absurdo chegar atrasado num plantão, temos que ter compromisso. Só que 5 anos após a imersão no trabalho, eles estavam fazendo as mesmas coisas ou coisas piores ainda. O que é isso? Você vai se moldando. Ao invés de melhorar, você piora. Ao invés de hoje andar em novidade de vida, está andando em atraso de vida, em piora de vida. Mas a gente olha para o texto de um grupo religioso que estava se achando. E eu gosto muito desse texto, que ele não apresenta a parábola para esses homens de um juiz. A parábola podia ser de um juiz. A parábola podia ser de um dono de terras que estava contratando alguns serviçais. A parábola podia ser até em relação não só a um juiz, a um dono de terra, mas também podia ser a parábola daquela pessoa que, na verdade, ela tem muito dinheiro, muito recurso. Ou de alguém que quer fazer uma grande festa. Mas a parábola diz respeito a um pai. Porque se fosse juiz era para julgar, se fosse dono ia tratar dentro do horário e com regras. E sem pagar hora extra. Se fosse um proprietário de terra ia dizer, vocês cuidam aqui, a etapa é essa, acabou, vai embora. Está tudo certo. Ou seja, ia tratar essas pessoas com meta, com horário, com função. Ia tratar essas pessoas exatamente diante de uma legalidade.
Aí a gente volta a falar de autoridade. Mas não, a parábola diz respeito a um pai. O assunto começa com autoridade e, de repente, o assunto vai para a paternidade. Mas por que para a paternidade? Ele apresenta dois grupos, dois tipos de filho. Um tipo de filho que está lá dizendo, o pai fala, vá lá meu filho, lavar a louça, vá lá fazer as tarefas, vá lá cumprir o que eu estou te falando. Aí o filho fala assim, não vou não. Mas depois ele reflete, ele vai lá e faz. Mas tem um outro que fala assim, filhão, quebra um galho para mim. Sabe aquela louça de domingo que ficou do almoço, que sua mãe trabalhou tanto no sábado para fazer, que todo mundo almoçou, que está em casa até agora esperando você? Que como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a louça na pia também, irmão. Você ajuda a gente. Aí o filho fala, pode deixar comigo, papai. Vai estar tudo limpinho, tudo guardado, tudo acertado. E o pai das costas, o que ele faz? Não vai não. Quando você olha para o texto, você vê com quem Jesus está dialogando, você percebe a conexão. O primeiro representa exatamente os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, aquela religião mosaica, é aquela coisa de rejeitar a Cristo. Eles estão até hoje esperando a volta de Cristo Jesus. E esse pessoal, ele promete obediência, ele promete andar com Deus, mas eles não conseguem, na verdade, servir e reconhecer a Cristo como Senhor. Mas tem um segundo grupo que está representando ali, então, publicanos, cobradores de impostos, pecadores, que em determinado momento falam, não vou fazer não. Mas eles se arrependem e eles conseguem ter uma mudança de vida, e a partir daí começam a andar numa concordância, numa obediência com o Pai. E aí Jesus começa a falar assim, olha, esse pessoal aí, do publicanos e do pecadores, eles estão indo à frente no reino de Deus. Eu fico me perguntando que tipo de filho eu sou nesta parábola. E me permita aqui, então, fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo, levantando teses e antíteses. Porque se você parar para perceber, na parábola do filho pródigo, tinha um filho clamando e dizendo, ei, me dá a minha herança. E todos os teólogos serão concorrentes e concordantes, que quando ele fazia isso, ele desejava a morte do pai. Por que ele desejava a morte do pai? Ele queria curtir a vida, ele queria a grana, ele queria esbanjar, ele queria viver como a Bíblia fala, dissolutamente, e não consegue perceber a santidade na relação de um pai que o amava. Porque na parábola que nós acabamos de ler, aqueles filhos que disseram que não iam obedecer ao pai, acabaram obedecendo. Eles obedeceram para que fossem santificados. E um filho que é santificado, ele não está desejando a morte do pai para ter herança, sabe por quê? Porque um filho que foi salvo, liberto e santificado, ele já sabe o que Cristo conquistou por ele na cruz, ele já sabe o que é direito seu, o que é sua herança. Ele não vive dizendo, se eu acertar na loteria, se eu ganhasse aqui. Ele já sabe que foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele já sabe que ele tem direito. Ele já sabe que é cordeiro com Cristo Jesus. Ele não almeja a morte do Pai, porque o Pai já o abraçou, o Pai já está santificando. Ele não está mais ligado nas coisas desse mundo, ele não está mais ligado nas coisas terrenas. Ele está em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos,
tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisso pensai nas coisas do alto. O segundo que diz que não vai, mas acaba indo e obedecendo, ele sabe que o pai já conquistou tudo para ele, agora ele vai tomando posse, vivendo uma vida abundante com esse pai, ele tem prazer em estar com o pai, ele sabe que o pai vai fazer tudo por ele, até porque nem ao seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por amor. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Que pai! E talvez esse seja o nosso problema de vida. É que a gente fala muito num Deus todo-poderoso, um transcendente, um criador. Mas a gente não consegue falar de um Abba Pai, de um papaizinho, como o Romano fala, que é o balbuciar de uma criança, que tem intimidade. A gente não consegue falar do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente na criação, do Deus que se manifesta em todo o tempo, e do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é ciumento. Quando Jesus vai ascender, e antes de ser assunto ao céu, ele fala: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E por isso muitas pessoas hoje, apesar de falarem eu tenho Deus, eu tenho uma religião, se sentem abandonados, se sentem desprotegidos, se sentem incapacitados. Estão vivendo uma vida com medo de tudo e de todos, sabe por quê? Não entenderam ou perceberam a paternidade de um pai que já te deu tudo e que te santifica. Porque aquele filho, quando pediu aquilo na parábola do filho pródigo, ele vai embora. Uma coisa me chama a atenção, que ele queria comer o que comiam os porcos. E porco para o judeu já era uma coisa imprestável. Imagina, não é nem comer porco, comer o que o porco comia. Irmãos, é fundo do poço. E como filhos, às vezes nós estamos caminhando para fundo de poços, que a gente vai cavando cisternas rotas, e estamos abandonando o manancial de água viva, que é o próprio Senhor, o Deus de toda a paternidade. Quando compreendemos o texto, nós vamos perceber então que esse que fala eu não vou, mas ele vai porque ele obedece, que ele está em sintonia com o pai. E na parábola do filho pródigo, aquele jovem naquele momento fala: irei ter com meu pai. E ele começa a imaginar a cena. Ele fala assim: e quando eu chegar lá, você já viu quando você marca um encontro com alguém? Quando está apaixonado, então é uma coisa impressionante. Eu conheço um homem que fez barba 3 vezes, ficou passando algodão para ver se não tinha nenhum resquício de fio, para ir no encontro lá com a amada. A mulher, quando sabe que vai para um encontro desse, meus irmãos, 6 horas de salão de beleza. Dá mais um ajuste aqui, estica mais ali, maqueia mais aqui. E começa assim a pensar: como é que vai ser esse encontro? Quando eu chegar lá, como é que vai ser esse contato? O que sucederá? A gente começa então a elocubrar. E quando a gente formata esse encontro não é como a gente planejou, irmãos, é uma grande frustração. E esse jovem fica assim: e quando eu chegar lá, eu vou chegar no meu pai, aí vou falar: pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Ele construiu tudo, mas ele foi mais uma vez completamente desconstruído na sua tese. Pela segunda vez, esse filho, ele é moído, sabe por quê? Porque quando o pai o vê de longe, o
pai corre na sua direção, e aquilo para um senhor era desmoralizante. Ele tinha que levantar a vestimenta e correr. Aquilo seria, no mínimo, ridículo para a época. E é o que aquele pai faz. E aquele pai abraça aquele filho cheiroso que estava andando com porcos. Depois de usar esse perfume importado que você tem aí, ó, imagina, chegar aqui com cheiro de chiqueiro. E aí, o pai abraça aquele menino e fala: ah, esse meu filho estava perdido, mas fora achado. E quando aquele pai abraça aquele filho, começa a troca as vestes. A primeira coisa que um pai faz para nos santificar é tirar o espírito angustiado e te dar vestes de louvor. Limpinha, cristalina. Lava, branquinho, perfumada. Calça os pés dele, está descalço, maltrapilho, mulambo, bota aí, calça o pé dele, calça aí, bota anel, a autoridade, o símbolo da autoridade, bota anel nesse menino, anel. Agora nós vamos fazer um grande banquete, sabe por quê? Quando tem um pecador que se arrepende, há uma festa no céu. Quando alguém que estava no caminho daquele filho que desobedecia, que andava perdido, achava autossuficiente para ser salvo, mas ele verifica que ele não é nada diante de Deus, ele precisa ter um encontro com o Senhor, ele se rende, ele se arrepende dos seus maus caminhos, e ele fala: pai, me abraça, pai, me perdoa, pai, eu sou teu filho, pai, venha ao meu encontro. Ao contrário do outro que quer viver uma vida religiosa, como o irmão mais velho vivia dentro da parábola. Quando ele vê a festa, e a festa lá no arraial, o negócio estava bom, irmãos. Pega lá o boizinho, mata o boi. Vamos fazer um bom churrasco. Aí começa a cortar lá o tibone, assado de tiras, a picanha argentina maturada. Churrasco tá bom demais. E o filho mais velho começa: pai, eu sempre tive do teu lado, tu nunca me deu nem um negocinho assim, sabe? Ele não se alegra com a volta do irmão perdido, porque ele está acostumado com um sistema de regras, que ele se relaciona com o pai apenas pela questão de obedecer ou desobedecer. Na verdade, ele não tem intimidade com o pai. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas com Deus não é assim. Ele cria juízo em nós, e nós o obedecemos por amor. Por isso, Romanos 12, a transformação do entendimento gera juízo. Antes a gente era desmiolado, irmão, loucos, insanos, perdidos, sim ou não? Fomos achados, entra juízo. Agora tem juízo. Juízo chegou. Agora eu vou obedecer o meu pai. Não é por regra, não é por 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Não, irmão. Eu vou fazer porque eu amo meu pai. Porque eu fui transformado. Porque o culto que eu presto a Ele aqui é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. Não é algo que eu tenha que cada vez mais fazer oferendas. Não, o meu é vivo, é santo, é agradável ao Senhor. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente começa a perceber como agradar o nosso Pai. E a gente não sabe por que a vida está nos levando a termos comportamentos tão difíceis. Porque a parábola fala de uns judeus, de um povo que tinha tudo para viver debaixo de uma paternidade, no temor,
e em obediência. E você olha hoje para um judeu, você vai lá em Israel, uma coisa impressionante, né? Você vê aquele chapelão, você vê a vestuária, aqueles filactérios pendurados, você vê a costeleta dele. Em termos de rituais, como são bons, irmãos. Aos 13 anos de idade, ele já é declarado um homem, feita a festa do Bar Mitzvah. E aí, então, ele já sabe todo o Pentateuco. A gente pega uns homens aqui de 20, 30, 40 anos de idade, dentro da igreja, pergunta um texto da Bíblia lá do Antigo Testamento, vê uma criança de 8 para dizer, porque ele não sabe. Mentira ou verdade? Verdade, irmão. Verdade. Mas o judeu está lá num rito, numa tradição. Sabe qual é o problema? É que nessa tradição ele se perdeu, porque ele está buscando um Deus que é um Deus que na visão dele a regra vale mais que o relacionamento, e na visão de um conceito de paternidade divina não, esse relacionamento precisa preponderar sobre todas as coisas. O que Deus mais quer para nos santificar é se relacionar com cada um de nós. Deus quer ser o meu e o teu Pai. Mas não somos todos filhos de Deus? Não, a todos quantos receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos criaturas, mas filho é diferente. Filho anda numa concordância, filho sabe a herança que tem, filho conhece a voz do Pai. Ei, você conhece a voz do Supremo Pastor de Ovelhas? Você sabe quando ele fala? Você conhece a voz do pastor? Supremo Pastor. E me chama a atenção no texto. Alguém já pode dedilhando aqui, eu vou encerrar esse sermão. O filho mais velho dentro de casa, ele sai de um banquete daquele, porque ele não entende o que o pai estava fazendo. Na verdade, ele se revolta. Por quê? Ele passou a vida inteira crendo piamente, talvez guardando os 10 mandamentos, talvez tudo que o pai dissesse, ele obedecia. Ele só não entendeu que o que o pai mais queria era se relacionar com ele. E naquele banquete final, ele fica fora da festa, porque ele está tentando, por mérito, achar que ele vai ter graça diante de Deus. E toda pessoa que acha que é muito bom, toda pessoa que acha que não faz mal a quase ninguém, toda pessoa que acha que esse é o sistema que está conduzindo a sua história de vida, presta atenção nisso. Essa pessoa vai se achar melhor do que os outros, vai se achar boa demais. E era o que aqueles doutores da lei se achavam quando interpelaram a autoridade de Jesus. O problema foi a resposta de Jesus para eles. Falou assim: olha, os publicanos, os pecadores, ou seja, as meretrizes, eles tinham uma vida desregrada. Hoje, eles se arrependeram, estão obedecendo e vivendo com o Pai. Eles estão na frente de vocês, vocês com toda religiosidade. E me permita fazer um parênteses aqui, irmão. Eu não estou querendo dizer que a primeira igreja batista em Vila da Penha é a melhor, embora eu ache. É um conceito que eu tenho. Mas eu não estou nesse momento, me permita, usando desse subterfúgio. Não é isso.
Eu não estou falando que é melhor ser católico ou protestante ou da Umbanda. Não é isso. Você não está entendendo. Eu não estou falando para você que o problema está ligado à questão de você estar na religião errada. O problema é que você pode estar na denominação, num conceito certo, mas vivendo uma história de vida onde Deus não consegue ser o seu Pai, te santificar, se relacionar, tratar com você, falar contigo, governar a tua vida. Não importa se você é membro dessa ou de outra igreja, não importa a tua experiência religiosa, o meu convite para você hoje é: venha se render a Cristo. Pastor, eu vou me render a Cristo, não quero ser membro da igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quiser, nos sentiremos muito honrados. A minha proposta aqui hoje é: venha se render ao Pai, o Deus de toda a paternidade. Sabe por quê? A religiosidade vai te afastar dos caminhos do Senhor e vai te levar a uma experiência falsa, onde você acha que está sendo santificado e está no caminho certo, quando o caminho de Deus é que é perfeito. E o Senhor te chama hoje. Ele não quer ser somente aquele Deus criador, Ele quer ser o teu Pai, o Deus de toda a paternidade. E é completamente diferente de toda experiência religiosa que você possa ter tido na tua vida. Por isso eu quero te convidar agora: recline sua cabeça, pergunta a Deus assim: que tipo de filho eu tenho sido? Na parábola, é aquele filho que diz que vai fazer e não faz? Ou aquele filho que está dizendo assim: eu dou dízimo, eu faço, mas eu não confiei minha vida por completo à paternidade divina? Que tipo de filho você é? O mais novo, que está querendo viver dissolutamente, experimentar as coisas da vida? Ou você é o mais velho, que está sempre por regra tentando se manter perto de Deus, enquanto que Deus quer o teu coração? Que tipo de filho você é? E me permita fazer uma pergunta aqui. Tem muita gente que está conosco aqui no chat. Tem gente aqui de todo o Brasil e fora dele. E eu queria perguntar aqui: quantos nessa noite, esquece se você é até membro de uma igreja, não é isso. Eu quero saber quantos nessa noite querem se render à paternidade do Deus que te chama, do Deus que te cria, do Deus que quer ser sim o teu Pai, o Abba Pai, o papaizinho. Ele quer tratar contigo, Ele quer gerar intimidade com você. Não é só por regra, esquece isso. É por convivência, é andar com Ele numa experiência de intimidade. Se você quiser o Pai hoje, corre, Ele te abraça. Haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E o meu convite para você é: independente da sua vida religiosa, você quer hoje dizer: eu quero viver para Cristo Jesus, eu quero me render, eu quero sentir, eu quero conhecer a voz de Deus. Eu digo que Ele é o meu Pai, mas eu não conheço a voz de Deus, eu não tenho intimidade, eu ando na superficialidade. Mas eu quero agora me render a Ele, me prostrar a Ele, dizer: santifica-me, Senhor, santifica-me, porque minha religiosidade não vai me levar para o céu, mas uma vida debaixo da tua paternidade. Eu sei que tudo que o Senhor conquistou, eu vou começar a viver agora, para a glória do seu nome. Quantos querem nessa noite dizer assim: pastor, independente da minha experiência religiosa, eu me rendo, eu estou aqui me rendendo? Quantos estão no chat conosco falando: pastor, o Senhor me achou, eu quero isso, eu preciso viver isso. Eu sou membro há tanto tempo de uma igreja, mas não conheço a voz de Deus, eu não sei como é que o Pai fala, mas eu me rendo, eu quero santidade.
Eu não quero ficar vivendo, me gabando de experiências religiosas. Eu quero viver para a glória do Senhor. Quantos estão conosco aqui? Alguém na galeria dizendo: pastor, eu estou me rendendo, sou eu. Alguém na galeria dizendo: é comigo. Onde você está? Você quer nesse momento fazer um sinal assim, dizer: sou eu. Eu quero orar com você pela sua vida. Alguém aqui à minha direita nessa noite dizendo: pastor, eu estou me rendendo, me entregando. Independente da minha experiência religiosa, eu achei sempre que eu estou bem na foto, mas nessa noite eu percebi que eu preciso me render a Cristo Jesus. Onde você está? Erga a sua mão, basta um sinal aqui seu. À minha esquerda, alguém tomando essa decisão, dizendo: eu quero, eu me rendo. Em nome de Jesus, onde você está? Quero orar com você, por você. Vamos orar. Pai querido, bendito, nós apresentamos o teu povo aqui reunido. E se todos estão concordantes